E o mundo já registra 16 vacinas sendo ativamente testadas em humanos. Sobre o assunto, a gente conversa novamente com a coordenadora médica Melissa Palmieri. Doutora, bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia para você. Bom dia, Lívia. Bom dia quem está nos escutando ou nos assistindo. Exatamente. Bom, doutora, no noticiário nós costumamos falar muito de 5 vacinas que chegaram à fase 3 de testes ou já estão em aplicação em uso emergencial. Dê um panorama para a gente dessas outras 16 vacinas que estão aí nessa fase final de testes. Quais são os países ou os laboratórios que lideram os desenvolvimentos dessas outras 16 vacinas? Bom, você muito bem colocou, temos aí resultados positivos anunciados pela própria empresa Janssen. É uma vacina extremamente interessante. Essa vacina, os estudos foram realizados apenas com uma dose e como a empresa colocou, a gente realmente ainda não tem publicação científica, mas são dados feitos através de release para a imprensa. O próprio CEO, ele fala de 66% de eficácia global, e nós temos sim também o desfecho de doença grave muito alto, né, acima de 89%, e desfecho de mortalidade também alto. Como a gente não detém os dados, isso daí é muito animador e é uma das que estão para serem aí aprovadas, inclusive em outros países, e faz parte também do COVAX Facility, que é aquele convênio de laboratório junto à OMS para dar acessibilidade a mais vacinas de forma global. Nós temos também a Novavax, que tem uma tecnologia totalmente diferente das que a gente tem comentado muito nesses últimos meses, que é uma vacina proteica. Ela realmente apresenta a proteína do vírus, do coronavírus, e também tem dados positivos aí, eles falam acima de 80%, promissores. Temos outras, né, em países asiáticos, da Índia, que já está sendo utilizada mesmo em próprio país da Índia, da Bharat, e vamos agora aguardar, temos muitos resultados para sair de fase 3, o que nos dá um pouco de respiro e esperança de termos mais acesso a novos produtos, porque temos visto nas últimas semanas as dificuldades de produção de vacina de Oxford, de Coronavac, a própria Pfizer para o mercado europeu já se posicionou com dificuldade de suprimento, e então, embora tenhamos esses dados positivos, nós precisamos de mais vacinas, né, para o mundo, não só para o Brasil. Exatamente, doutora. Então, essas vacinas em desenvolvimento final significa que mais fornecedores podem enviar para o Brasil ou não necessariamente? Você tocou num ponto essencial, Lívia. É importante que o Brasil ele tenha cartas de acordo comercial. Então, o que acontece? Esses laboratórios, e eu vou pegar o exemplo tanto da Pfizer quanto da Janssen. São 2 laboratórios que têm voluntários envolvidos em pesquisa, na pesquisa clínica deles no nosso próprio país. Então, segundo as regras da Anvisa, para uma liberação emergencial, esses laboratórios têm que ter realizado essa pesquisa em território nacional. Isso é um dos fatores para que a Anvisa possa, tanto é que a Sputnik, que já está sendo utilizada na Argentina, está com dificuldades, porque eles ainda têm que começar os estudos científicos com voluntários brasileiros. Então, essas 3 vacinas que eu diria que estariam mais próximas de que o governo tivesse uma negociação, precisa realmente o governo sinalizar essa intenção, né, E existe uma outra forma que a gente também verifica, que o governo talvez esteja com, eu diria, essa carta na manga, né, porque o governo, ele assinou ele é um dos signatários do COVAX Facility. Então, o COVAX Facility, como são alguns laboratórios que se inseriram nesse programa do OMS, o governo brasileiro tem 42 milhões de doses nesse acordo. A gente não sabe qual vacina talvez irá para o Brasil, e que também tem um acordo comercial interessante. Então, a única grande preocupação, Lívia, é que nós não podemos perder tempo, porque a corrida mundial por mais doses está acontecendo.
Então, o Brasil ele tem que se cercar de todas as seguranças para termos mais doses o quanto antes aqui em território nacional. Sim, doutor. Inclusive, a Anvisa determinou que só pode haver liberação para o uso emergencial de vacinas no Brasil, aquelas que já estejam em teste em solo brasileiro. Essa exigência, ela é de fato necessária ou acaba atrapalhando aí possíveis acordos? Outros países estabelecem também esse pré-requisito? É importante esse ponto. Nós temos, sim, a Anvisa como um órgão regulatório de excelência e eu acho isso interessante no sentido de tanta fake news e as pessoas às vezes duvidam, aquele laboratório talvez tenha desenvolvido rapidamente ou, enfim, levantando factoides que não existem para descredibilizar alguma vacina. O nosso ponto aqui é termos uma agência regulatória que eu diria que ela é crica e tem que ser, ela tem que avaliar todos os pontos para nos dar segurança em eficácia e segurança. Então, isso, e é uma agência regulatória por técnicos apartidária também. Então, isso nos dá essa segurança. Acontece que numa urgência, numa crise sanitária como estamos, fica muito complicado ter essa exigência de termos o estudo científico com voluntários brasileiros para ter esse uso emergencial. Então, acredito que a Anvisa também, como tem de forma inusitada feito mudanças para que atenda também à urgência que temos de implementação de vacinas seguras e eficazes, ela talvez tenha que revisar aí algum critério para, por exemplo, flexibilizar. Eles têm acesso a resultados, por exemplo, de agências como Americanas, o FDA ou o EMEA, que é a agência europeia. Então, talvez verificar essas empresas que já estão finalizando fase 3, que infelizmente não têm estudos aqui no Brasil, mas que têm dados robustos de segurança e eficácia avaliados em agências regulatórias sérias também, talvez flexibilizar um pouco essa questão, porque realmente estamos numa crise sanitária e precisamos aí dar agilidade a alguns processos, mas não perdendo a segurança. Eu acho que isso é o essencial e isso a Anvisa tem um papel fantástico para o nosso território nacional. Ela é uma referência brasileira e mundial. Sim, doutora, a senhora falou no início da conversa que o Brasil tem carência de doses, né? E o estado de São Paulo pediu autorização ao Ministério da Saúde para usar todas as vacinas disponíveis da Coronavac já na primeira dose, a fim de ampliar o número de pessoas que estão recebendo a primeira. Mas aí vem a dúvida, né? Quando nós teremos a segunda? Vai demorar? Então, doutora, é conveniente atrasar essa segunda dose? Lívia, neste momento, essa decisão tem dividido os especialistas. E eu sou do braço que, nesse momento, nós temos que priorizar em dar acesso à primeira dose a um maior número de pessoas. Mesmo que não tenhamos, no caso da vacina Coronavac, dados além de 28 dias. E isso eu vou explicar o porquê. Existe uma plausibilidade biológica geral em vacinas que, eventualmente, quando você espaça um pouquinho mais essa segunda dose, você tem uma produção mais robusta de anticorpos. Eu não estou querendo aqui afirmar que a Coronavac vai ter isso, porque, infelizmente, nós não temos esse dado. O que nós temos o dado é com a Oxford, que, a partir da primeira dose, nós temos uma eficácia a partir do 22º dia de vacinado em 70%, e que deve ser reforçado essa produção de anticorpos com uma segunda dose até 3 meses. Então, com a Oxford temos. E o governo do estado de São Paulo, entendendo as dificuldades da chegada da IFA, né, do IFA, do ingrediente farmacêutico ativo, para produzir mais doses, talvez ele esteja querendo ampliar de 28 dias para 40 dias, o que não prejudica a realização da primeira dose. E como temos ainda muitos profissionais de saúde que não receberam essa primeira dose, se faz preponderante protegê-los e talvez realmente postergar essa segunda dose, a despeito de termos resultados de pesquisas científicas. Mas eu acredito que é uma estratégia válida, sim.
e que o governo de São Paulo está esperando um posicionamento do Programa Nacional de Imunizações, porque também vai repercutir, Lívia, em outros estados, né? Com certeza. Inclusive, o governo federal não sinaliza se fará uma compra adicional de 54 milhões de doses da Coronavac e os estados já estão pressionando o governo, né, por uma resposta, por essas doses. Então, doutora, sem um cronograma de chegada de novas remessas, é arriscado que essas pessoas não tenham a segunda dose disponível? Existe essa possibilidade? E aí coloca o plano de vacinação por água abaixo, praticamente, né? É importante o que eu falei, que as pessoas entendam que dose feita não é dose perdida. Então, uma dose é melhor do que zero, né? Então, isso é muito importante. Agora, é real esse risco que você acabou de citar, Lívia. Se nós tivermos atrasos, porque a fábrica do Butantan está pronta para produzir aí essas doses. Se tivermos atraso na chegada de mais ingredientes farmacêuticos ativos, isso prejudica todo um cronograma de vacinação, inclusive dessa segunda dose. Por isso, se faz, mais uma vez, preponderante que nós tenhamos no nosso radar negociações também com outros laboratórios, porque nós temos que entender que possam haver também problemas de produção. Isso acontece em qualquer vacina, não é só com relação à Coronavac. Haja visto, por exemplo, que aconteceu no Instituto Serum of India, que eles tiveram um problema numa fábrica de incêndio que não foi da Coronavac, mas imagina se acontece algum problema numa planta operativa de uma vacina só. Nós temos um prejuízo de suprimento nacional daquele produto. Sim, doutora. Agora, só para a gente finalizar, vamos voltar a falar um pouquinho, né, sobre essa vacina da Johnson & Johnson, que apresenta uma eficácia global de 66% de proteção com uma dose. Existem outros exemplos que a gente possa destacar aqui de outras vacinas, de apenas uma aplicação que teve sucesso, até mesmo para passar mais confiança para as pessoas? Lívia, nesse momento, realmente a Janssen é a bola da vez, né? Ainda existem estudos de primeira dose de outras vacinas, mas a Janssen é a que tem chances aí de uma autorização e realmente a gente acredita que ela esteja no radar do governo, sim. Mesmo porque ela atende também aquela questão de que houve brasileiros voluntários inseridos em pesquisa clínica desses dados aí que foram anunciados na imprensa. Então, essa vacina, ela também é de vetor viral, parecida a tecnologia com relação à da vacina de Oxford, só que utilizando o adenovírus humano, tá? Então, vamos observar esses resultados e vamos observar o andamento aí dessas negociações. Muito bem, nós conversamos com a coordenadora médica Melissa Palmieri. Muito obrigada mais uma vez por todos os esclarecimentos. Obrigada, Lívia. Um bom dia para você. Igualmente.